20 salários mínimos. 20. E pensão e aposentadoria sendo corrigidos de acordo com o número de mínimos da época da concessão. Veio o golpe de 64, unificou a Previdência, reduziu para 10, acabou com a estabilidade, criou o Fundo de Garantias, que é uma poupança grande. Eles mentem quando eles dizem que não há recurso para investimento. Como se o BNDES administra essa poupança do trabalhador? Então, a mentira está correndo solta e somente alguém muito desavisado ainda não sabe a quem interessa aprofundar a reforma, que a reforma vem sendo feita, lembrou muito bem aqui a deputada Jandira Fegali. Então, nós não podemos capitular a partir do entendimento de que a reforma da Previdência representa a salvação para o nosso país, que isso é mentira. Mas eles estão incutindo na reforma da Previdência ainda a penalização, principalmente da classe trabalhadora. Já anuncia o ministro plenipotenciário da Economia, caminhando no discurso do presidente da República, que ousou dizer que o que gera desemprego são os direitos. Estamos caminhando, então, para legalizar, para regulamentar a escravidão. 13º integral, férias com mais um terço, qualquer dia o descanso semanal remunerado. Eles estão atacando a essência dos direitos dos trabalhadores. Nós lá no PDT ousamos dizer que ainda é o desmonte da era Vargas. Dizer isto. Muita gente nem concorda, mas nós falamos isso. Então, eu venho aqui, estava aqui quando da elaboração da Constituição, mas também o plano de benefícios e custeio da Previdência. Eles não podem dizer que a Previdência é deficitária. Eles ousam dizer, mas eles não comprovam. De qualquer maneira, eu vou encerrar dizendo o seguinte: é preciso que haja uma compreensão de que houve uma renovação muito grande no Congresso Nacional. Muito grande. Nós temos que acumular as experiências em relação ao governo golpista do presidente Temer, que, aliás, o golpe foi dado, e essa também foi uma das razões, para tentar fazer essa reforma. E compreender que mesmo, eu ouvi aqui o meu líder André Figueiredo falando sobre aqueles que são, vamos dizer, opositores à direita, eles estão vivendo lá uma crise muito grande, que envolve a questão dos militares, que nós não podemos de antemão ver como adversários. E nos militares, ainda tem os militares estaduais, representando aqui uma parcela expressiva da representação. Então, nós não podemos hostilizá-los, vê-los como adversários na questão específica dessa tentativa de reforma da Previdência. Quanto mais tempo nós conseguirmos ganhar, procrastinando, se utilizando daquilo que for possível com instrumentos regimentais e constitucionais, porque o governo não vai ter unidade. A divisão do governo é muito grande. Então, as entidades aqui representadas vivem, conhecem e são, na verdade, a base de sustentação daquilo que nós propugnamos. Dizer que lamentei que a reforma trabalhista foi feita no governo Temer, penalizando a classe trabalhadora, porque, infelizmente, os trabalhadores da iniciativa privada ficaram isolados. Na questão da Previdência, temos servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. E é preciso mover a unidade, afirmando a compreensão que nós não podemos defender somente aqueles que integram uma parcela do serviço público, não dos servidores públicos, todos. Temos municípios nos estados, os servidores estão na maior penúria, mas eles falam que é o servidor público.
Eles querem nivelar por baixo e nós precisamos trabalhar para nivelar por cima. Então a luta é muito grande, tenho certeza absoluta que no campo nosso vai haver unidade. Nós temos diferenças, mas nós temos que superar essas divergências. Nós precisamos superar, é urgente isso, unificar a nossa resistência e unificar a nossa proposta. Mas ao mesmo tempo, já cerrando fileira com os trabalhadores da iniciativa privada, que a reforma trabalhista foi criminosa, e esse crime está aí continuado, não gerou emprego coisa nenhuma, e ao mesmo tempo ainda levou amargura a muitos lados. Muito obrigado, a luta é grande, fico feliz de estar aqui, sendo lembrado do mais antigo aqui presente. Bom, eu agradeço as palavras sempre muito convincentes do deputado Paulo Ramos. Eu passo a palavra agora à nossa companheira deputada Alice Portugal. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Quero abraçar aqui a mesa, parabenizar a iniciativa e dizer que nós estamos juntos nessa trincheira há muito tempo. Eu estou aqui no meio dos meus, sou servidora federal, com muita honra fiz parte dos quadros da FASUBRA durante 2 gestões e temos encarado, independentemente do governo de plantão, temos encarado esta batalha da Previdência como um elemento estratégico para o Estado brasileiro e para a natureza de pacto geracional que tem a Previdência Social. Essa é uma questão que nós precisamos traduzir de maneira mais intensa a cada dia. Nós não estamos tratando de um problema corporativo, nós não estamos tratando de um problema que se reduza ao condicionante do regime próprio dos servidores ou ao regime geral. Estamos tratando de uma matéria fina, de uma matéria de Estado, não é? De algo que pode levar ainda a um maior nível de sacrifício, né, aos trabalhadores brasileiros do que o sacrifício já imposto pela reforma trabalhista, que é uma reforma criminosa, é uma reforma absurda, que levou o Brasil à condição dos países mais injustos do mundo, presidente, né, em relação ao direito do trabalho. E, evidentemente, na medida que você coloca a aposentadoria também na direção da precarização, nós teremos um país de desvalidos. Trabalhar já não valerá a pena, porque você não terá as suas garantias quando a sua capacidade laboral estiver finda. Então eu quero dizer primeiro que estaremos aqui na trincheira da luta contra a reforma da Previdência. Antes de se reformar a Previdência, é preciso buscar os sonegadores da Previdência. É preciso tratar de uma reforma fiscal cidadã no Brasil. É preciso tratar das massas falidas que saíram em débito com a Previdência e que seus próprios gerentes fizeram a administração desse espólio. Eu falo de Varig, eu falo de Transbrasil, eu falo de VASP, eu falo do próprio Estado brasileiro que não recuperou para a Previdência o que deve a ela. E aí ter Paulo Ramos aqui é muito importante, porque foi dos cofres da Previdência que saiu Itaipu, que saiu Brasília, que saiu a Transamazônica. E o Estado Nacional nunca repôs o seu débito ao Caixa da Previdência. Mas isso tudo vem para os ombros dos servidores públicos e para os ombros dos trabalhadores que estão inclusos do regime geral. Quero dizer que sou contra peremptoriamente a capitalização e não tenho disposição para fazer qualquer tipo de flexão a ela. Porque sou da geração que, entrando no serviço público, ainda sob os auspícios do DASP, na ditadura, não calculem minha idade, por favor, não é? É evidente, vi servidores chorando com a remuneração que a Plub lhe dava, que o GBOX lhe conferiu, porque a Previdência já teve regime de capitalização no Brasil. E foi um regime absolutamente perverso, que deixou os servidores públicos nas praças dos centros das cidades brasileiras a fazer bicos. Uma vergonha a capitalização. Estaremos ao sabor do mercado, quando os trabalhadores públicos contribuem hoje com 11% e muitos estados já com 14%. E a previsão é de aumentar para 14% a contribuição previdenciária e classificam isso no campo dos privilégios. O servidor não tem direito ao FGTS,
O servidor não tem direito a uma série de questões que a CLT garante, assim como o trabalhador seletista não tem outros direitos, são regimes diferentes. O seletista contribui de 7% a 8% e nós contribuímos com 11% a 14%. São diferentes os regimes, porque são diferentes as atribuições, as responsabilidades, as respostas que se tem que dar ao Estado Nacional. Porque o servidor dá respostas de responsabilidade das suas atitudes ao Estado Nacional, especialmente aqueles de carreira típica de Estado. Então nós não podemos aceitar a alcunha dos privilegiados, porque a ampla maioria dos servidores públicos estão numa base salarial de miserabilidade nesse país. Os trabalhadores dos balcões da Previdência, das bibliotecas públicas, das universidades brasileiras, estão todos em regimes salariais precários. Portanto, eu acredito que essa será uma grande luta, porque estão colocando a Previdência Social como elemento salvador da economia brasileira. Isso não é justo, tem que fazer uma reforma tributária no Brasil, cidadã, respeitável, como a Anfip, não é? E a FENAFISCO apregou. Nós temos que trabalhar, não é, no sentido de uma reforma tributária, temos que trabalhar no sentido da busca dos sonegadores, dos usurpadores da Previdência, da devolução do Estado da sua dívida com a Previdência. Precisamos trabalhar com um projeto, inclusive de Jandira, não é, da taxação das grandes fortunas. É preciso auditar a dívida pública, na medida que o país, não é, pega mais quase a metade do seu orçamento e coloca para pagar os serviços dessa dívida já paga quantas vezes? E é sobre os ombros dos trabalhadores que, mais uma vez, se direciona esse fardo. Para finalizar, presidente da mesa, eu gostaria de dizer que hoje a Casa vai analisar a medida provisória 871. E eu chamo a atenção porque essa medida provisória, ela versa sobre a revisão de benefícios por incapacidade e a análise de benefícios com indícios de irregularidade. Tem uma série de bônus de desempenho institucional para análise de benefícios com indícios de irregularidade, não é? E também um outro bônus relacionado com a perícia médica. É uma matéria complexa, né? Não vai ser hoje, não? Ficou adiante. Hoje é da Previdência Complementar. Mas essa daqui é muito importante que a gente atente. E a da Previdência Complementar também, hoje, não é? Inclusive essa da MP, da Previdência Complementar, que é 853, é muito importante que atentemos. Fizemos destaques, fizemos emendas, orientados pelo movimento sindical como um todo, e é muito importante que observemos que se ela não for, se esses destaques não forem incorporados, nós poderemos ter grandes injustiças no objeto, não é, da questão da Previdência Complementar hoje. Então, é muito importante chamar a atenção, não vou discorrer nesse momento sobre os destaques, mas nós vamos estar atentos em plenário e eu espero que a semana que vem ou na próxima, essa outra medida provisória, que é a 871, para que a gente fique atento, porque começam, evidentemente, a fazer toda uma preparação, uma pavimentação, para desde já irem diminuindo os direitos, tanto de benefícios, como relacionados ao nosso papel na Previdência Complementar. Portanto, estamos juntos, não sei em que posição vamos jogar, se votar na comissão, se não vou estar na comissão, mas de qualquer maneira a gente tem jogado, não é, com título ou sem título, na defesa dos interesses públicos e dos interesses dos servidores e dos trabalhadores brasileiros. Obrigada. Bom, eu agradeço. Antes de passar a palavra para o deputado Daniel Almeida, preciso registrar a presença de Vera Leda Moraes, diretora da nova Central Sindical e Contratur. Registrar também a presença de Celso Malhane de Souza, é isso? Malhane de Souza. E pedir para registrar a presença do deputado Márcio Géry, do PCdoB do Maranhão, que também está presente aqui no nosso plenário. Estando aqui, já convidaria para ficar aqui conosco. Então, nós vamos ter a última palavra do deputado Daniel. Vou fazer uma consideração rápida e logo em seguida vamos abrir aqui para o plenário. Já temos aqui várias inscrições. Eu quero ponderar em seguida que a gente possa disciplinar esse tempo, 3 minutos para cada um, para que possa expor e a gente ampliar o debate, para que todos, pelo menos boa parte,
das centrais, dos sindicatos, possam passar para todos nós as respectivas preocupações. Meu caro deputado Daniel, com a palavra. Bom dia a todos, a todas. Muito rapidamente, cumprimentando aqui a mesa e dizer da alegria de partilhar com vocês, cada um que estão acompanhando este nosso encontro, a iniciativa necessária, a iniciativa pronta e de grande significado para o enfrentamento que todos nós aqui temos absoluta identidade nas opiniões sobre o significado dele. Eu quero dizer que estamos no campo daqueles que acham que a nossa Constituição não esgotou. E tem um esforço de alguns setores da sociedade brasileira que acham que a Constituição tem que ser jogada na lata do lixo. E estão fazendo isso permanentemente, a cada dia, a cada iniciativa, a cada ação. Muito desse desmonte já foi feito naquilo que diz respeito a direitos dos trabalhadores, direitos sociais, querem alterar os costumes e querem violentar também do ponto de vista da preservação do nosso país no caminho, no rumo do desenvolvimento econômico que temos direito de fazer. Então, estamos numa fase de enfrentamento de grande dimensão. E é muito importante que estejamos aqui, trabalhadores, servidores públicos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, esta ampla aliança necessária para fazer esse enfrentamento. E o diálogo com o parlamento, o diálogo com o mundo da política. Nós temos que ter capacidade de fazer o convencimento, de enfrentar esta onda que parece que só tem um pensamento. Tudo que se ouve na mídia, no cotidiano, é que a única salvação é fazer a reforma da Previdência. Tem um conjunto de desmonte que está em curso, mas talvez a Previdência seja aquela que expressa de forma mais cruel, mais perversa, esse modelo que querem implementar. E nós temos capacidade, devemos ter capacidade de informar e falar o que é real, o que é verdade. Defender esse sistema que é um grande ganho que nós produzimos na Constituição de 88. O financiamento da Seguridade Social, o capítulo que trata desse tema, é absolutamente avançado. Informado do significado dele, nós ganhamos a opinião pública, deputado. Como fizemos na tal reforma do Temer. Eles tentaram impor e o debate fluiu na sociedade e nós fomos capazes de esclarecer o significado daquela reforma, aquele conteúdo. Esse é o desafio de agora. Nós temos que construir, dar as mãos, segurar cada um nesse esforço que querem dar sequência, desmontando a Justiça do Trabalho. A Alice falou aqui da medida provisória 871. Coloca na condição de fraudadores todos os beneficiários e pensionistas do nosso país. A priori, todos são fraudadores. Tem que provar que não é. O tratamento que dá ao trabalhador rural é uma coisa absurda. Retira a possibilidade da declaração de atividade rural feita historicamente há mais de 60 anos pelos sindicatos. Dá 10 dias para as pessoas provarem o contato no sistema eletrônico, não é? E senão ele é cassado. É uma coisa assim violenta, não é? Que estão querendo nos impor. Mas isso é a trajetória, o pensamento dessa gente que está aí. E Alice e outros falaram aqui. Nós sabemos que tem outros caminhos. Nós sabemos que tem tergiversação em torno desse debate. O que querem mesmo é fortalecer ainda mais o papel do sistema financeiro. A capitalização é oferecer isso ao mercado, que já rouba a nossa energia, já rouba a nossa atividade produtiva de forma tão violenta como é quase metade do nosso orçamento. Não querem falar de reforma tributária. Não querem falar de reforma tributária progressiva, como todos nós defendemos aqui. Então, é isso que querem
impedir que a população brasileira acompanhe. Eu tenho muita confiança que nós seremos capazes, aqui no parlamento, com poucas vozes ainda militantes em torno da defesa dessa causa, mas com muitos argumentos a fazer. É por isso que o deputado lá bradou: nós não queremos argumentos, porque ele provavelmente foi convencido pelos argumentos, mas não quis confessar que estava convencido pelos argumentos, que é tratorar, não é? Nós vamos fazer os nossos argumentos aqui no parlamento, mas fundamentalmente articulados com vocês. Eu quero saudar, parabenizar pela iniciativa de vir para esta casa e de se dispor a fazer o debate em cada canto deste país, no sentido de preservar aquilo que é caro na trajetória e na conquista que o povo brasileiro foi capaz de fazer. Conte conosco. Bom, muito obrigado. Eu queria só pedir 5 minutos de vocês para abrir o debate. Queria me apresentar. Eu sou o professor Mauro Benevides Filho. Eu venho há 12 anos como secretário de Estado da Fazenda. Nos últimos 4 anos, o secretário da Fazenda, o governador Camilo, do Partido dos Trabalhadores. Portanto, tenho vivenciado muito a estrutura financeira dos estados brasileiros. Muitos deles que não têm dinheiro para investimento, não pagam seus fornecedores, não estão pagando aposentados, nem mesmo servidores da ativa. Portanto, precisamos fazer uma reflexão do modelo que está centrado nos estados brasileiros e o governo federal em relação à sua sustentação. O orçamento do governo federal, hoje, se você examinar o orçamento de 2018, ele gasta com a Previdência e INSS mais servidores inativos do governo federal 730 bilhões de reais. Esse mesmo orçamento para a educação brasileira. Não existe reconstrução de um país sem investimento em educação. Pois com todo o brado que o Congresso tem feito ao longo dos anos, em 2018 se gastou 91 bilhões. São 700 bilhões contra 91 bilhões. Então precisamos compreender, obviamente que foram criadas contribuições no artigo 95 da Constituição, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, enfim, todo aquele aparato fiscal que foi construído para poder dar sustentação. Esse modelo ficou tão grande que há 15 anos atrás, a maior crítica da reforma era o pagamento dos juros, que era muito alto. Pois hoje são 700 bilhões no gasto previdenciário, 380 bilhões que o Brasil paga, o governo federal paga por ano. Portanto, esse discurso já não pode ter que ser melhor qualificado em relação a essa questão, porque já não é o maior componente de despesa do governo federal. O regime de capitalização, ele já existe. Um servidor público, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, até o teto de 5.600 ele é de repartição. Acima disso, ele já é de capitalização. Nós, servidores, fazemos a gestão desse fundo. O que a proposta está querendo é fazer capitalização pura. Obviamente que nós não vamos permitir que isso aconteça. Agora, dizer que tem alguma novidade o sistema de capitalização na América Latina, só 2 países não têm isso: Venezuela e Argentina. Todos os outros têm o sistema, obviamente uns mais ou menos. No Chile, que parece ser o exemplo aí do ministro, lá a capitalização é pura, integral, não tem repartição, nem pilar social. E agora, percebendo o erro, aliás, lá é só a contribuição do trabalhador. Por isso que lá a crise está tão grande. Eles estão propondo ao Congresso Nacional uma contribuição patronal de 4%, que não vai resolver o problema. Isso está sendo analisado lá pelo Congresso Nacional. Portanto, a cautela que temos que ter nessa proposta é o perigo de transformar isso numa capitalização pura, acabando com o de repartição, que é o modelo que o presidente Lula propôs e o Congresso aprovou, que é o que está vigindo hoje. Até o teto do INSS é o de repartição, acima do teto do INSS é o regime de capitalização de contas individuais, que é imune se o mercado tem muito emprego, se tem pouco emprego, se a receita caiu ou não caiu, ou seja, a sazonalidade do produto interno bruto passa a ser irrelevante para assegurar o recebimento da sua aposentadoria quando você for precisar depois de 35 anos. As 3 críticas
que são feitos, que eu escuto da reforma da Previdência, meu caro líder, deputado Tadeu, senhores deputados, colegas deputadas, são 3. Primeiro, é que o governo abre mão de sua receita com refis. Essa é a primeira grande crítica. Lá no meu estado, nós propusemos, o governador Camilo propôs, tem uma lei que proíbe refis pelos próximos 5 anos. Amanhã vou apresentar aqui nesta casa um projeto de lei para proibir refis pelos próximos 5 anos, para não ficar com essa história de que, aliás, só um dado que eu vou dar mais tarde, deputado Tadeu, de 2000 a 2017, repetindo, de 2000 a 2017, o governo federal fez 31 programas de refis. 31, abrindo mão de receita. Precisamos, só que para atingir os estados, que é o meu objetivo também, eu fui alertado por um procurador de estado que era importante, talvez eu chegar pela LRF, não fosse somente um projeto de lei que atingiria somente o governo federal, talvez pela LRF eu chegaria também nos estados. Segundo item também muito criticado, é que ninguém cobra a dívida ativa dos débitos previdenciários. Essa é a segunda dívida, a segunda questão que é levantada sempre daquilo que eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Pois bem, realmente a União, a PGFN, ela arrecada 0,7% do seu estoque, da sua dívida. É praticamente nada. O rito processual de cobrança, ele é muito antigo, não há velocidade. Eu vou propor, e obviamente que o meu partido concordar, enfim, o nosso bloco, uma nova sistemática de cobrança que não poderá exceder a 1 ano. Porque hoje a cobrança vai a 15, 20 anos. Quando você alcança a empresa, ela já está falida, ela já não tem bens para nomear a penhora, enfim, ela é totalmente infrutífera para a sua consecução. Terceiro, o Brasil desonera de receita. 280 bilhões de gasto tributário, 74 bilhões de subsídio creditício e financeiro. Aliás, o subsídio creditício, ele nem passa pela OGU. O Congresso Nacional não conhece o subsídio creditício que o governo federal faz. Portanto, se eu somar 280 bilhões com 74, são 354 bilhões de reais que nós estamos abrindo mão de receita e que o governo precisa consertar. Lá no meu estado, nós cortamos, aliás, talvez nos 12 anos, possa ter sido o momento onde eu fui a ameaça de demissão, mas, enfim, o governador segurou a barra. Foi uma única tensão que eu talvez fosse demitido como secretário, porque cortei 10% de todos os incentivos fiscais do estado do Ceará. A União precisa começar a pensar, não é nem acabar, não estou falando em acabar, mas precisa reduzir essas renúncias. 10% de 354 são 35 bilhões que precisam ser analisados. E por último, a deputada Alice Portugal falou muito apropriadamente, o Brasil cobra de heranças e doações uma das menores alíquotas do mundo. Os Estados Unidos, que é a comparação que o brasileiro adora fazer, a pujança do capitalismo mundial, lá a alíquota mínima de herança é 20%. Lá nos Estados Unidos vai até 41%. Por isso que eu aprendi que lá a cultura de doação, eu pensava que era uma coisa antropológica, que a sociedade tinha encontrado nessas doações a grande razão, mas não é. Se ele não doa antes, se ele não faz antes da herança, o governo toma 42% da sua... Aliás, eu aprendi isso no livro Reforma Tributária Solidária, que foi feita pela Anfip e Fenafisco. Lá tem um trabalho que compara alíquotas mundiais, enfim, tudo isso eu estou preocupado. Hoje no Brasil só pode ter 8, que é uma alíquota estadual. Só 4 estados cobram 8. Os estados não têm coragem de cobrar a alíquota de 8% para começar a conversar. Enfim, é só algumas preocupações que eu tenho em fazer esse ajuste, realmente temos que retomar o crescimento econômico, mas são debates que nós vamos fazer no decorrer do processo e tentar organizar aqui no nosso bloco, ver a melhor maneira de dar segurança ao servidor público, de dar segurança ao trabalhador privado e que as suas conquistas não possam ser retiradas no decorrer do processo. Portanto, eu vou abrir aqui com o primeiro inscrito, está aqui o Bira da CGTB. Está aqui ainda? Bira, por favor.
O senhor tem a palavra, 3 minutos, porque são muitas pessoas que querem falar. Eu queria que escrevesse lá na mesa, por favor. Patrícia. Alô. Bom, eu queria, senhor presidente, queria agradecer aí a iniciativa que teve as lideranças. Eu fui lá conversar com o companheiro André Figueiredo, com o companheiro Orlando Silva, com o companheiro Tadeu, para a gente poder fazer esse debate. Estou muito satisfeito de estar aqui esse número de deputados, esses companheiros todos que estão. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido da CGTB, do Varley, da CTB, tá certo? Varley da COBAP. Então eu achei muito importante saudar aqui o Salvador, presidente do maior sindicato de Brasília, que é da construção civil, o presidente está aqui, muito obrigado, meu companheiro. E queria dizer o seguinte, primeira coisa que eu acho que tem que fazer, presidente, é desmistificar por completo essa fabricação do déficit da Previdência. Se não, vejamos, já contei em 3 minutos. Atru, 30%, né, Confins, CSL, PIS, PASEP, loterias, 113 bilhões, 468 milhões é tirado da Previdência Social. Desonerações da Dilma e do Temer, principalmente para as multinacionais, 141 milhões, presidente, 141 milhões. Aplicações do recurso da Previdência, sai fora da Previdência 46 bilhões. A CPI do Senado falou de 450 bilhões dos sonegadores, tá certo? O desvio de 600, ontem, os caras do governo tiraram 600 bilhões da Previdência, em vez de tirar do juro, que vai 7 bilhões para os banqueiros, tá certo? Aí tirou dinheiro de quem precisa, que é a Previdência Social. Aí vem com conversa mole dizendo que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, só tem dinheiro para banqueiros. Para o pobre não tem, tá certo? O regime próprio dos militares e dos servidores civis também tem problema com os caras. O governo federal conta a despesa, né? Mas eles não contribuem. Tá certo? Olha só o que eu estou falando para o senhor aí. Tá certo? Tanto os militares como os servidores civis. A leniência fiscal, que faz o parcelamento, libera nego de pagar, etc e tal, sem contar com os sonegadores, tá certo? A política de recessão e desemprego, são 35 milhões de trabalhadores desempregados, fruto dessa política, e além disso, tá certo? Cai a arrecadação quando aumenta o desemprego. Essa é a relação direta que nós temos que fazer. E aí eu queria debater com o presidente. Presidente, queria falar com o presidente aqui agora. Presidente, é com o senhor mesmo. A questão da capitalização. A questão da capitalização é a seguinte. Já capitalização, você vê assim, é igual a banco. Capitalização é banco. E banco não dá camisa para ninguém. No Chile, 3 mil aposentados foram, presidente, 3 mil aposentados foram suicídio. Você sabe por quê? Porque eles não tinham dinheiro, o salário mínimo lá deles, os caras recebem 50% do salário mínimo. Então, presidente, a situação é essa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se o argumento é dizer que tem déficit, nós estamos demonstrando que não tem. Tem a superávit. Então eu quero dar dinheiro para banco, privatizar a Previdência, entregar para os banqueiros e a gente passar necessidade e ficar na rua da amargura. Então eu peço ao senhor que escuta os debates. As centrais sindicais vão conversar com vossas excelências, tá certo? As mulheres que estão aqui representadas, os aposentados que está aqui, o companheiro Varley, presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, os trabalhadores que estão nessa luta toda aí, estão precisando gente de firmeza, determinação para não prejudicar os mais pobres. Por isso eu peço ao senhor, queria agradecer muito, viu, ao Paulo Ramos, que eu conheço há 200 anos, grande camarada de luta, tá certo? O Tadeu, o Jandira Fegali, querida companheira, uma liderança espetacular, a companheira Alice Portugal, o Daniel, o Orlando que estava aqui, o André Figueiredo, tá certo? Por essa iniciativa maravilhosa. Muito obrigado. Vamos em frente. Dia 20, nós vamos entupir a Praça da Sé e vários estados do Brasil de gente. A última frase, no Congresso passado, o que aconteceu? Todo mundo falava, vai passar porque a correlação de força é desfavorável. Quando combinou a oposição com o povo na rua, nós derrotamos os caras. São 200 mil companheiros aqui.
derrotamos os caras e vamos derrotar de novo, porque o povo foi enganado na eleição e já está ficando claro que a gente não quer corrupto no governo do nosso país. Eu agradeço a participação, muito você, importante. Felicidade para todos nós nessa O esclarecimento, obviamente que essa matéria não passa sem que o bloco, né, tenha uma posição mais objetiva em relação a isso, não vai passar com facilidade aqui nesta casa mesmo. Próximo inscrito é Paulo Vinícius, da CTB. ali, ó. Cadê ele? Vamos lá. Boa tarde, deputados, trabalhadores. Eu considero que a única boa notícia desse debate é exatamente a presença de alguém da estatura do deputado Mauro Benevides na presidência do debate. É uma surpresa, porque nós conhecemos a correlação de força aqui da casa, tá? E sabemos o peso que tem o PDT, o PSB, o PCdoB, dentro dessa eleição de um dos congressos do nacional, uma da composição do Congresso Nacional mais atrasada da nossa história. Então, é uma boa notícia porque o deputado é muito qualificado, tem um compromisso com o Brasil, não é qualquer debate que se fará. No entanto, eu tenho pouca esperança que seja daqui, meus amigos e minhas amigas, que venha a saída do nosso problema. Os nossos 3 minutos aqui, que são pouco porque é o tempo que o povo tem mesmo na casa do povo, nessa correlação de força. Nós vamos ter que derrotar essa reforma da Previdência nas ruas e com a unidade do povo. A proposta que você tem da capitalização, na verdade, desmascara o verdadeiro interesse da proposta, que não é resolver o problema do povo. É resolver o problema dos banqueiros, do mesmo jeito que a privatização que eles querem fazer não é para resolver o problema do povo, é para resolver o problema dos banqueiros. Eles estão dizendo para todos nós que se nós dermos o máximo poder aos banqueiros para fazer negócio do jeito que eles quiserem, nós vamos salvar o Brasil. E no ano que vem, ou até nesse ano, é prevista inclusive uma crise capitalista grande em função da bolha que não se sanou lá de 2008, que foi resolvida com quantitative easing, e vai papocar de novo, vai jogar todo esse discurso no lixo. Então, deputado, nós temos uma grande esperança no bloco, nessa capacidade do PDT, do PSB, do PCdoB de fazer política com o conjunto da casa, porque nós não podemos ficar restritos no parlamento a 135 votos. Nós temos que pressionar cada deputado, cada deputada. E a pressão do povo do Congresso é fraquíssima hoje. Não se compara, por exemplo, com o período da luta da Constituinte, em que nós tínhamos 30 mil pessoas todo dia visitando os gabinetes dessa casa. É preciso voltar e visitar e pressionar cada deputado e perguntar se eles querem delegar para a nossa velhice o destino da miséria e do roubo para alimentar meia dúzia de banqueiros. Nós saudamos a sua indicação, presidente, mas nós sabemos a pressão do rentismo parasitário sobre a nossa pátria. E é essa pressão que o senhor vai ter que enfrentar, presidindo esse debate nacional. Ter como parâmetros um piso de dignidade humana, defender o salário mínimo, a sua valorização, o direito de uma aposentadoria digna, o papel da Seguridade Social. Esse é o lado das centrais sindicais e nós não vamos abrir 1 milímetro, mas nós queremos o diálogo com cada deputada, cada deputado, sem discriminação corrente ideológica, pela unidade do povo em defesa da Previdência e da Seguridade Social. Nós vamos vencer essa batalha, Bira, com a luta dos trabalhadores e com a unidade do povo e do movimento sindical. Vamos à luta e boa sorte, presidente. A CTB está aberta ao diálogo pela defesa da Previdência e da Seguridade. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode colocar, só lembrar que a política do salário mínimo, o Congresso esse ano vai ter que deliberar, porque esse é o último ano daquela legislação que foi aprovada, que era o crescimento da inflação, que era a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos. Então o governo federal e esta casa terá que discernir sobre esse crescimento. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas diz que é uma das razões porque que houve uma leve melhora na distribuição de renda brasileira, foi exatamente o crescimento do salário mínimo aqui no país. O quantitative easing que o Paulo falou agora, que ele conhece aí a área também,
Da crise de 2008 até 2011, o Banco Central americano ele injetou todo mês 80 bilhões de dólares numa tentativa de retomar a atividade econômica no mercado americano, e foi um processo de quase 5 anos que o Banco Central teve que fazer, taxa de juros muito baixa, uma tentativa de estimular a economia, a injeção direta de dinheiro. Terceiro inscrito é o Floriano Martins Anfípio. Deputado Paulo Benevides, cumprimentar a mesa, o Paulo Ramos, bom que está de volta aqui, Alice Portugal, o André Figueiredo, que já saiu, a Jandira, o Tadeu, Daniel, que me antecedeu, o Bira, o Varley, Paulo Vinícius, quero também cumprimentar do nosso Mozap, o Edson, que está aqui. Bom, não vou falar muito, os deputados já deram o tom. O tom da Anfip é essa responsabilidade que, por sermos auditores fiscais, oriundos da Previdência, 69 anos de idade tem a nossa entidade, 90 anos teria a Previdência Social se não tivesse. Mas a Previdência Social não morreu, não. E ela não vai ser agora, através de uma reforma mal formulada, que nós iremos deixar que se vá essa grande política pública que é a Previdência Social, porque ela é emblemática. Acho que a queda da Previdência realmente vai nos deixar numa situação muito difícil. O que a gente quer nesse debate, e essa casa é o local para que faça isso, essa mediação com a sociedade, com os movimentos organizados, com o trabalhador comum, com o aposentado, todos os cidadãos brasileiros, que todo mundo conhece um aposentado, ou tem intenção de um dia se aposentar. Então esse valor, a Previdência Social, ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente chama atenção, sempre que se busca nessas reformas, olhar apenas o lado econômico. Ou seja, a Previdência Social só está no centro dos debates, porque ela faz parte do grande sistema da Seguridade Social, é a maior despesa, de uma coisa da ordem de 800 bilhões de reais, só falando do regime geral e da assistência social e da saúde. Então é por isso que ela está no centro do debate. Não é para melhorá-la, não é para melhor geri-la, porque se isso fosse o norte, era só pegar a CPI da Previdência, que foi aprovada por unanimidade, e estamos hoje, não, agora era já discutindo projetos de lei que viessem naquela linha. Eu só vou chamar a atenção para essa questão dos dois lados dessa balança, dos benefícios e do outro lado da arrecadação. E chamar o elevado gasto tributário. Isso não aparece no debate. Tá? Então, endossando a sua palavra, deputado, 20% das receitas da Seguridade Social simplesmente se abriram mão. E esse gasto tributário vem aumentando ao longo dos últimos 5 anos. Então, você tem a crise, ela tem reflexo na arrecadação e o governo ainda vai e aprofunda a crise do ponto de vista da receita. Então, são essas a fala da Anfip, nós estamos aí com as publicações e estaremos a postos para subsidiar esses debates. Ok, muito obrigado, doutor Floriano, pela presença, pela contribuição. Eu passo a palavra agora ao Clóvis Xeres, do Diese. Obrigado pela presença. Cadê o Clóvis? Opa, foi não. Boa tarde, deputado Mauro Benevides. Quero saudar os deputados da mesa na sua pessoa, saudar os companheiros que estão aqui presentes, fazer o rápido uso da palavra, dizer que o Diese, como já esteve por muitos anos, continuará participando dessa luta em defesa de uma previdência social que garanta aquilo que está escrito na Constituição, que é uma proteção para todos os cidadãos brasileiros, né? Diante dos riscos inerentes à vida, à idade, ao acidente, à doença e assim por diante. Então, já se falou muito aqui dos problemas do diagnóstico, né, dos reais problemas que estão causando essa celeuma em torno da situação da Previdência Social no Brasil e da assistência. Né, a gente quer enfatizar que os atuais problemas fiscais foram causados principalmente por uma estratégia de ajuste recessivo
que deprimiu as receitas previdenciárias e da Seguridade Social a partir de 2015, que se traduziu num crescimento abrupto e de grande dimensão no desemprego, com perda de arrecadação previdenciária. Isso tornou o sistema deficitário naturalmente por uma deliberada estratégia econômica recessiva que, do nosso ponto de vista, não deu solução ao problema econômico, muito pelo contrário, né? Lançou o país numa trajetória de recessão muito prolongada e de crescimento lento. Nós precisamos, ao contrário do que foi feito na reforma trabalhista, recuperar o mercado de trabalho, proteger o trabalhador, proteger o mercado interno, para que aí a gente consiga recuperar também as fontes de arrecadação, tanto dos estados quanto da União e da Previdência em especial. A reforma que se anuncia, ela tem esses dois componentes, uma reforma paramétrica extremamente dura. O governo fala em uma economia em 10 anos de 1 trilhão, que significa muito mais do que se projetava com a PEC 287, então não vamos nos iludir. As propostas de mudança na idade, tempo de contribuição, rebaixamento de valores de benefício, é muito pior do que aquilo que foi visto na PEC 287 original. Esse é um componente fundamental dessa reforma, que nós vamos ter que nos levantar para argumentar na sociedade de que isso vai, ao contrário de fazer com que a Constituição se cumpra, ou seja, que nós tenhamos a todo cidadão uma proteção previdenciária, vai causar sim exclusão, especialmente das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores do campo, daqueles trabalhadores mais vulneráveis que têm uma inserção mais precária no mercado de trabalho. E o segundo componente é o componente estrutural, essa intenção de privatizar a Previdência através da capitalização, talvez pura, como se está desenhando no discurso governamental, e que já foi demonstrado na experiência internacional que no longo prazo não funciona. O Chile está aí para provar. 76% dos benefícios pagos no Chile hoje são valor inferior a um salário mínimo daquele país. 44% dos benefícios não atinge sequer a linha de pobreza no Chile. Ou seja, esse sistema não amplia a cobertura, não proporciona benefícios adequados e exclui uma grande parcela da população. No entanto, abre um mercado para o setor financeiro que é enorme. Provavelmente 20% de toda a arrecadação previdenciária pode vir crescentemente passar para o bolso dos bancos. Isso significa algo em torno de entre 40 e 70 bilhões de reais anuais. E disso que nós estamos tratando. A privatização vai ser um grande negócio. Para concluir, por favor. Então, concluindo, o Diese se coloca aí à disposição das entidades do Congresso para trazer subsídios. Achamos que temos que contribuir para a garantia de uma proteção que atinja a todos os trabalhadores, a todos os cidadãos brasileiros e evitar essas falsas soluções que estão colocadas aí, principalmente por interesses econômicos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Clóvis, também alertando a todos nós que capitalização sem contribuição dupla ela é fadada a aposentadorias que não assegura a sobrevivência. Eu queria dar a palavra ao presidente da ANAMATRA, o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, para, por favor, usar a palavra. Agradeço, deputado Mauro. Não, tá ligado não. Não tá? Ligou. Agradeço, deputado Mauro Benevides, cumprimento o deputado Jandira, deputado Paulo Ramos, e agradeço que tenham me reservado aí este breve minuto apenas para fazer aqui duas referências. Já falamos em uma reunião, eu fico muito tranquilo em saber que Vossa Excelência estará conosco, até pelos conhecimentos que tem na área, pela experiência que tem. E eu registro aqui, em nome da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Frentas, portanto das demais entidades da magistratura, o Ministério Público está aqui, inclusive,
está o Dr. Fabiano, do Ministério Público do Trabalho, está o Dr. Paulo Penteado, da CONAMP, do Ministério Público do Estado de São Paulo. A nossa preocupação no sentido de que esta reforma que se proponha, seja ela qual for, conte com o diálogo, o que não houve na outra ocasião. O governo anterior, quando discutiu reforma da Previdência, não dialogou com a sociedade civil organizada, não dialogou com as entidades sindicais, não dialogou com a magistratura, não dialogou com o Ministério Público, apresentou este projeto e quando houve a resistência, a resposta foi ir à televisão, ir ao rádio, ir aos meios de comunicação e atacar especialmente a figura do servidor público. O servidor público foi vilanizado, buscou-se identificar um demônio para que a população nutrisse ódio por este demônio e desta maneira apoiasse a reforma que se propunha. Foi uma estratégia lamentável que nós esperamos que não se repita. Até hoje nós nos lembramos do triste slogan que se criou à altura. Eles trabalham muito, eles trabalham pouco, recebem muito, se aposentam cedo. Isto, o presidente da República de então, ou seja, o chefe dos servidores públicos de toda a União, dizendo dos seus servidores. Isso é inaceitável. A ANAMATRA compreende, em primeiro lugar, fazendo coro aqui com a Anfip, que nós precisamos discutir muito mais arrecadação e muito menos benefício. Estamos falando aí de sonegação da ordem de 450 bilhões. A capacidade da Fazenda de executar a sua dívida não chega a 175 bilhões. Isso é que tem que ser atacado. A CONAMP e a ANAMATRA apresentaram uma proposta na CPI da Previdência no sentido de que, por exemplo, a extinção de punibilidade no caso dos crimes de sonegação, quando o réu efetivamente paga a sua dívida, deve ser eliminada da legislação. Isso é um prêmio para que o indivíduo, digamos, contabilize as perdas e ganhos que tem se sonegar. Se acontecer o pior... Você pode explicar de novo? Vou explicar. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você autua, cobra, vai na justiça, cobra, pede a penhora, ele faz o primeiro pagamento... E pronto. Não há responsabilidade criminal. Ou seja, pode o mau empresário, o mau empreendedor, ele pode planejar a sonegação. Se a sonegação funcionar, muito que bem. Se der tudo errado e se ele responder a um processo criminal por isto, ele, antes da denúncia ou no momento mais adequado, que será indicado para o seu advogado, ele recolhe o que deve e, muito que bem, se livra da responsabilidade penal. Isso tem que sair da nossa legislação, é uma proposta da ANAMATRA, é uma proposta da CONAMP, é uma proposta da Frentas. E da mesma maneira, dizer da nossa preocupação, muito rapidamente, quanto ao regime próprio e quanto ao regime geral. Quanto ao regime próprio, a possibilidade, pelo menos pelo texto que circulou, de não haver uma transição adequada, razoável, humana. Isso precisa ser seriamente discutido. Segundo ponto, a acumulação de aposentadorias e pensões é um tema polêmico, mas tem de ser discutido diante da expectativa que se criou para servidores que estão nesta condição, com a possibilidade de alguma acumulação, e de repente vão perder esta possibilidade por um dia, por 2 dias. Então isto precisa ser discutido. A questão da média para quem ingressou entre 2003 e 2013, hoje essa média considera 80% das maiores contribuições, quer-se passar para 100%. Isso terá um impacto negativo para esses servidores. E para os novos, como foi dito pela deputada, quem ingressa a partir de 2013, servidores que já estão em um regime de capitalização, pelo menos para aquilo que ultrapassa o teto geral do funcionalismo, do regime geral, hoje R$ 5.800, para esses servidores já há uma capitalização, mas é uma capitalização, como diz o deputado Mauro Benevides, com algum princípio de solidariedade. Ou seja, o elemento patronal contribui. O que se propõe agora não tem nada de solidariedade. E previdência sem solidariedade é o que se falou aqui. Não é direito social a previdência, é negócio. Isto não interessa. Precisamos ter a contrapartida patronal, mesmo em relação aos governos. Isto preocupa, inclusive, aos novos servidores, então eu trago esta preocupação. No regime geral, manter a garantia que se tem hoje, que é
do teto do regime geral como está, e não levar isto para o salário mínimo e a partir disso capitalização. Isto é inaceitável. Me desculpe pelo que me prolonguei, muito obrigado. Porque a proposta que está lá é isso aqui, faz o pilar até um salário mínimo, que nem é um salário mínimo, é R$750, é menor, que é um absurdo, e aí querem a partir daí, corta o regime de repartição que nós temos hoje, até os 5.600, e aí faz tudo, a capitalização, inclusive com previsão única, tudo isso a gente vai se contrapor no decorrer do processo. Eu quero registrar a presença do sindicato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Brasília, meu caro Raimundo Salvador da Costa Brás. Quero registrar também a presença do presidente da FEBRAFIT, companheiro e amigo, auditor, doutor Juraci Soares, muito obrigado aqui pela presença. Mas eu quero fazer a assessoria, aí me permita, deputada Jandira, eu quero agradecer assim a assessoria do PDT, eu tenho demandado demais a eles, eu quero fazer um registro e agradecer publicamente ao Camilo, ao Zé Carlos, ao Bento e ao Paulo. Sou muito grato a todos vocês pela assiduidade com que vocês têm instrumentado o conhecimento no decorrer de todo esse processo. Quero dar a palavra agora ao Vanderlei Martins, da COBAP. Ele teve que sair agora para ir para o Senado. Ok. Você sabe que tem 14 horas e isso vai continuar, né? Conceição, da Confederação das Mulheres do Brasil. Pode ligar, pode apertar. Pronto. Obrigada. Olha, eu quero parabenizar também, nós da Confederação das Mulheres do Brasil, queremos parabenizar a iniciativa das lideranças dos partidos, dos deputados, né? Deputado Orlando, deputada Jandira Ferreira, deputado Mauro, enfim, do PSD, PDT, PCdoB, todos os partidos que estiveram aqui presentes e das centrais sindicais. Não é à toa, deputado, que esse plenário se encheu, se lotou assim. Eu vim do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, né? A Confederação tem representação no Brasil inteiro. E eu quero dizer para o senhor que nós todos estamos muito preocupados. Muito preocupados. Essa reforma que está se anunciando, esse desmonte da Previdência que vem se anunciando, é tão perniciosa ou pior do que aquela do ex-presidente Temer. E nós derrotamos aquela. E o momento é de nos debruçarmos sobre isso, sim. E eu acho essa iniciativa super importante, porque há anos os bancos vêm tentando quebrar as previdências públicas na América Latina e têm conseguido. E o Brasil tem resistido bravamente. E a nossa Constituição de 88 é a maior demonstração disso, deputado. E nós vamos continuar resistindo. Porque nós, mulheres, diante do que se anuncia por aí, se é ruim para todos, muito pior para as mulheres. Quando se fez a reforma, que se falou aqui em vários momentos, da Previdência, ou seja, a capitalização da Previdência no Chile, hoje, quem era o diretor-geral do banco BTG era o atual ministro da Economia aqui do Brasil. E hoje, a Previdência do Chile é dirigida por 5 bancos. 3 bancos americanos, 1 chileno e o BTG Pactual. O BTG Pactual. Então, ele implantou lá e quer vir implantar aqui. E nós não vamos permitir. Nós enchemos essa alameda dos ministérios aqui em maio de 2017 e viemos diversas delegações do Brasil inteiro, onde inclusive baixaram o pau na gente, nas mulheres, vocês se lembram muito bem. E nós barramos essa reforma e esse desmonte. E não vai ser agora. A correlação é aquela que o povo determina. Esse governo que está aí eleito não foi eleito com a maioria do povo. Ele foi eleito com a maioria dos votos, mas não com a maioria do povo. E é o momento, sim, de nós organizarmos uma cruzada contra esse assalto, contra essa escravidão que se avizinha. E é realmente, como todos colocaram aqui, capitalização é o desmonte e a entrega da nossa previdência pública, que é superavitária, entregar na mão dos bancos. Agora, não se fala em cortar
1% dos juros que são pagos, que são cortados do orçamento, que são sangrados dos recursos nacionais para pagar juros de bancos. Então, realmente nós temos que fazer uma cruzada. Argumentos existem suficientes aí. Tem proposta. A luta entre eles, senhor Onix lá, contra o senhor Guedes, quer que o BPC, o benefício de participação continuada, vai para R$500. Vai para R$500. Metade do salário mínimo é essa desgraça que está levando os idosos e os aposentados no Chile ao suicídio. Que está levando aqui os japoneses, que fizeram também a capitalização da Previdência, venham a cometer pequenos delitos para serem presos, para ter o que comer e onde morar na cadeia. É assim que está os sistemas nos países que fizeram a capitalização da Previdência. Então, nós da Confederação das Mulheres estamos aqui dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Brasil inteiro. Estamos conclamando a todos os representantes da sociedade, a todas as mulheres, cerraremos fileiras contra a privatização da nossa Previdência Pública, contra o desmonte da nossa Previdência Social, contra o assalto, contra a escravidão. E dizemos novamente, ruim para todos, pior para mulheres. Nós não vamos aceitar, contem conosco nessa luta. Ok, muito obrigado, Conceição. Só para a gente sair daqui com o conceito correto, a capitalização que está se falando é a que está vigindo hoje. Ou seja, tem que ter repartição e tem que ter contribuição dupla. Não tem nada a ver com o Chile. Absolutamente nada. Nós não deixaremos passar, apesar da proposta que está aqui. Exatamente. Perfeitamente. Mas não é a que nós estamos discutindo aqui, por favor. Agora quero passar a palavra para o Flávio Werneck, da CSB. Por favor, doutor Flávio. Alô. Primeiro, saudar todos os colegas aqui presentes, deputado, que isso aqui eu acho que é o mais importante. É o início de uma união contra um projeto que venha 2, 3 governos tentando ser implementado. Essa é a realidade. O último projeto que a gente lutou, que aqui a gente teve como, acho que, ápice da união entre todos os representantes, que a colega bem falou aqui da Confederação das Mulheres, foi naquela mobilização dos 150 mil aqui, na Esplanada, contra a reforma da Previdência. Nós tivemos muitos problemas naquela mobilização, né? Uma mobilização em que houve provocações de ambos os lados. A gente fez uma reunião para tentar evitar isso aí, deixando bem claro, para além de vice-presidente da CSB, deputado, eu sou agora, né? Eu ia falar que era vice, né? Diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Federais, presidente do Sindicato dos Policiais Federais e diretor parlamentar da Associação dos Escrivães de Polícia Federal. E acredito que a segurança pública nessa mobilização toda e a Polícia Federal especificamente tiveram vamos dizer assim, uma posição muito grande para que a gente pudesse mudar o destino da reforma do governo passado, né? Na verdade, se a gente se lembrar aqui, nós tivemos a segurança pública como um todo, teve mais 2 mobilizações aqui no Congresso Nacional, a segurança pública se mobilizou e teve mais 2 mobilizações aqui dentro do Congresso Nacional, uma até que interrompeu a reunião da reforma da Previdência, né? Que teve gás lacrimogêneo, por aí vai. E também acredito que a atuação dos policiais federais e da Receita Federal nesse ponto também foram de suma importância, porque trouxeram à tona várias denúncias do governo, o que enfraqueceu o governo na casa. Então a gente tem que ter consciência do que aconteceu, gente, para que a gente consiga fazer unidade novamente entre todas as representações, consiga que essa unidade realmente busque o servidor e o cidadão, traga o servidor e o cidadão, esclareça para o servidor e para o cidadão o quão nociva é a reforma da Previdência, do jeito que foi apresentado, ou seja, do jeito que foi vazada, né? Porque a gente não sabe se o vazamento foi
foi provocado, se foi um teste, o que tinha, o que não tinha. De qualquer forma, a reforma ali apresentada é péssima. E na segunda-feira agora, algumas representações da segurança pública estiveram na Senasp. Já iniciamos uma nova unidade. A União dos Policiais do Brasil já está sendo reformada, estamos fazendo uma nova União dos Policiais do Brasil, né, de todos os profissionais de segurança pública, e aí tem agentes penitenciários, socioeducativo, pessoal das guardas municipais, para que a gente possa, sim, analisar, propor, né, e mais do que isso, se necessário for, novamente, colocar as nossas posições com mais ênfase se necessário. E para isso a gente precisa convencer o pessoal. Eu acho que esse é o ponto-chave que a gente tem que destrinchar aqui. Convencer a população brasileira, convencer todos os nossos representados de que a reforma não é boa para o país. Muito embora todo mundo fale que é necessário, a corrupção não é combatida. O dinheiro de cerca de 400 bilhões, cadê o pessoal do GES? Me ajude? 400 bilhões que tem de dívida? 400 bilhões de dívida não são retomados e não se colocam ferramentas para que a AGU consiga retomar esse dinheiro, ou pelo menos cobrar de forma mais veemente esse dinheiro. E o problema é a população, o problema é a Previdência. Então nós estamos aqui à disposição, coloco todas as representações citadas, desde a Central até a Associação dos Escrivães, à disposição desse grupo, para que a gente possa traçar estratégias, propor e, se necessário for, mobilizar. Obrigado, gente. Bom, agradeço aqui as palavras do nosso companheiro. E o último, que isso vai continuar 14 horas. O último inscrito aqui é o Rudinei Marques, da Fonacaixa. Ali. 14 horas continua. A deputada Jandira está me alertando que a continuação não vai se dar aqui, mas sim no plenário 10. É a frente parlamentar da Esse corredor aqui é 13:10. Pois não, presidente. Entendeu? Bom, nós estivemos com o deputado Mauro. Quero agradecer o senhor ter nos recebido para tratar desse assunto, os deputados presentes, colocar o Fórum das Carreiras de Estado à disposição da produção técnica e responsável que esse assunto merece, porque vem sendo tratado da forma mais irresponsável possível pelo governo e pelo ministro da Economia, quando anuncia economias aí de 1 trilhão, sem dizer de onde que saem esses números, né? Chute. Então esse assunto não pode ser tratado de forma tão irresponsável, tá? Nós fizemos um debate técnico aqui nesta casa ao longo de todo o ano de 2017, vencemos o governo e vencemos não só no debate técnico, vencemos na mobilização, nas ruas e nas redes, e é isso que temos que fazer novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço aí a participação de todos vocês. Os deputados têm alguns compromissos até às 14 horas. Portanto, relembrando, plenário 10, não mais aqui, nós vamos dar a frente parlamentar de defesa da Previdência. Ela dá sequência a esse debate aqui no plenário. Muito obrigado pela participação de todos vocês.